Irmãos e irmãs, meu nome é Paulo, faço parte do grupo de oração Som da minha comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, Santo Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletir no Evangelho de Marcos 4, de 26 a 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ela vai dormir, e ele vai dormir e acorda, volta à noite e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso aconteceu ou acontece. A terra por si mesma produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete o fogo, a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou com que mais podemos comparar o reino de Deus, que a parábola usaremos para representá-la. O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser lançado a semente na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Estende os seus ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se em sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, as explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje de Marcos 4, de 26 a 34, o Senhor ele veio dizer que o seu reino é algo simples, não tem nenhum garbo, não tem nada é grandioso, mas não demonstra ser nada de garbo, porque às vezes, como as pessoas aguardavam na época, Jesus era um rei opulento, cheio de coisas luminosas, como se fosse assim, como se coroas, pedestal, algo muito assim, que fosse mostrar que o reino dele fosse de riqueza. Mas não, o reino de Deus é na simplicidade. Veja como é que Jesus compara o seu reino. Compara com coisas simples, com coisas do dia a dia. Compara com uma árvore que dá frutos, com uma semente que dá fruto. Jesus compara o seu reino com a simplicidade de uma planta que ele fala aqui, deposita a semente depois que ela nasce, brota flores. Então, vê as etapas do reino de Deus, tudo na sua simplicidade. Ele compara o reino dos céus com um grão da mostarda, que é uma semente pequena, e quando cresce, dá muitos frutos. É igual esse amor que Deus tem por nós, que às vezes a gente acha que é pequeno, mas se mostra grandioso de tal forma que Ele entregou a vida dele por nós. Então, meus queridos irmãos, o Senhor ele veio comparar. Ele ainda diz aqui, e o Senhor nos falava em parábolas, e por muitas vezes a palavra é pregada e a gente não compreende. Mas sabe por que a gente não compreende? Porque a gente não busca com amor. Um dia que a gente buscar a palavra do Senhor por amor, não por valores, não por coisas grandiosas, pela simplicidade, nós vamos compreender a palavra do Senhor. Quando Ele falar de solidariedade, quando Ele falar
de compaixão, quando ele falar de misericórdia, quando ele falar de algo que a gente pensa assim, ó, o Senhor lhe mandou comprar uma espada, é porque era para matar meu inimigo? Não era isso que ele queria dizer. Acho que a gente não compreende realmente, não. Quando a gente pega, que a gente diz que Jesus mandou usar de violência contra alguém, que Jesus, a gente não compreende Jesus realmente, não. Então, o reino de Deus é coisa simples de ser compreendida, basta nós nos deixarmos ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa estar conosco e que o seu reino prevaleça no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.